Bom dia, graça e paz, meninas. Vamos começar aqui o nosso devocional. Vamos falar hoje sobre curando as feridas do passado. Que desafio, né? É desafiador, é um desafio que se torna necessário, né, para a nossa caminhada. Precisamos seguir, sem deixar que os resquícios do passado venham interferir na nossa caminhada, né? Fechar os círculos, resolver as pendências, para que possamos viver, né, o novo de Deus sem retrocessos. Vamos orar para a gente começar nesta manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor. Todo louvor, adoração, exaltação sejam dadas a Ti. Pedimos ao Senhor nesta manhã, mais uma vez, a direção do Senhor sobre este estudo que será conduzido nesta manhã, sobre este devocional. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor possa, no nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, que os nossos corações possam se inclinar, Deus, para te ouvir nesta manhã, que ele seja uma terra, ó Deus, bem arada, bem preparada para receber a semente que é a tua palavra, e que a semente possa germinar e dar bons frutos. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, a direção do Senhor, que o Senhor conduza sempre, em todos os momentos das nossas vidas, e que possamos, Senhor Deus, nos inclinar nesta manhã, ó Deus, para aprender mais de Ti e que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Abençoa cada lar aqui representado, abençoa cada mulher, ó Deus, que estará ouvindo este estudo e que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento, para que possamos, Senhor, ó Deus, continuar, ó Deus, sendo sal, sendo luz aqui na terra. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos trabalhar está no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, que diz assim: Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Então, aqui o princípio, que é o que? O princípio do coração quebrantado, né? Um coração ali que se inclina, que reconhece, um coração que depende, um coração que confia. Ele trata das feridas desse coração, né? Que está ali buscando a sua graça, buscando o seu auxílio, buscando a sua ajuda. Então, vamos dar início aqui à nossa leitura. A página que nós vamos ler nesta manhã, ele não está muito nítido, né? A página 12. É a página 12. Então, diz assim: as marcas dos acontecimentos anteriores podem atrapalhar a apreciação do presente e a realização do propósito divino planejado para o nosso futuro. Essas feridas, muitas vezes ocultas, podem se tornar fontes de ressentimento, medo e incerteza, afetando todos os aspectos da nossa existência. No entanto, Deus nos permite ser curados e renovados, pedindo que entreguemos a Ele nossas feridas para que Ele possa prosperar plenamente. Então, aqui há, né, há um trabalhar aqui que é um trabalhar em conjunto, é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, mas para que isso aconteça é necessário que haja esta entrega, né, esta confiança. Ele cura o que tem o coração quebrantado e trata das suas feridas. Então a cura e o tratamento vem do Senhor. Mas para que possa haver esta cura e esse tratamento, tem que haver o quê? Um reconhecimento, que este reconhecimento parte de nós. Quando nós vamos ao médico, falamos para o médico ali as nossas queixas, né, como estamos nos sentindo, e o médico vai passar ali um tratamento, vai passar ali uma medicação,
né, vai dar um diagnóstico, ou um diagnóstico preciso, né, ou vai investigar o que está acontecendo, mas sempre vai partir de uma queixa, né? Sempre vai partir de uma situação ali que está sendo vivida e que está trazendo este desconforto, e que está trazendo essa necessidade de que haja um paliativo para que não fiquemos mais com aquela dor, né? Para que não fiquemos mais com aquele problema ali que nos aflige. E com Deus não é diferente, né? Nós precisamos reconhecer o que precisa ali ser curado, o que precisa ali ser trabalhado e ir diante dele, né? Nos aproximando dele, porque Deus, ele se aproxima de nós, proporcionando às nossas vidas restauração, consolo, né? E nós precisamos reconhecer que quando Deus se aproxima de nós e ele pode proporcionar a gente essa restauração e este consolo, né? Ele vai trabalhar ali diante daquilo que precisa ser restaurado, diante daquilo que precisa ser consolado, né? Os nossos corações, às vezes eles são magoados, às vezes há mágoas, né, que precisam ali ser tratadas, às vezes há perdão ali que precisa ser liberado, e a fonte da nossa caminhada, ela parte do princípio de buscar a Deus, né, de depender de Deus, de caminhar com Deus, e toda a nossa jornada, nossa caminhada com o Senhor irá de nós um posicionamento. Então, assim, se hoje nós estamos aqui trabalhando, falando sobre a cura das feridas do passado, imediatamente, né, nós devemos o quê? Estar pensando na nossa caminhada até o dia de hoje. Situações que nós vivemos e que ainda quando nós pensamos nessa situação, nos traz ali uma inquietação, um desconforto. Porque quando traz essa inquietação, esse desconforto, é porque precisa ser trabalhado ainda isso em nós. Precisa que haja esta cura interior, precisa que haja que nós percebamos o que precisa ser tratado e ir diante de Deus, para que Deus possa estar trabalhando e ministrando a cura nas nossas vidas. Ao longo da nossa caminhada, a gente que tem o hábito de estar envolvido com oração, de estar orando por alguém, né, de estar ali trabalhando em momentos de oração com pessoas, eu sempre tenho o hábito de, antes de orar pela pessoa, eu pergunto à pessoa do Espírito Santo o que eu vou orar ali. Às vezes a pessoa chega para você e ela fala assim: eu quero que você ore por determinada situação. Mas não é aquela situação, existe às vezes algo por trás daquela situação. Então eu sempre faço assim: Senhor, como é que eu vou orar aqui? Como é que eu posso me conduzir ao Senhor aqui nessa questão? E houve uma vez eu fui orar pela senhora e eu fui sincera com ela. Eu falei para ela assim: eu falei, olha, senhora, eu não posso orar pela senhora porque eu vejo o coração da senhora preso. Ela olhou para mim assim, né, assustada, arregalou os olhos assim, fixou bem no meu olho assim, e a lágrima caiu no canto, e ela falou assim: o que me fizeram foi muito forte, eu não consigo liberar perdão. Aí eu conversei com ela ali e expliquei, né, que ela precisava liberar perdão, que o coração dela estava ali amarrado, eu via, gente, era muito nítido, um coração amarrado, um coração doente, estava doente o coração daquela mulher. E ali eu falei para ela, a senhora precisa liberar perdão, porque se a gente não libera perdão, a gente não recebe perdão. É a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E expliquei para ela ali, e ela ficou relutando contra aquela ação da pessoa do Espírito Santo. Então, se há se não há este coração quebrantado para entender que o Senhor pode ajudar, porque o processo de cura é identificar
o que precisa ali ser curado e ser conduzida pela receita médica ali, né? Seguir os exames, para que haja um diagnóstico, para que haja um tratamento, para que haja uma cura. E com Deus não é diferente. Vem o diagnóstico e vem o processo de cura, que é a nossa oração e falar com o Senhor todos os dias a respeito daquele assunto, até que aquele assunto, né, até que aquela dor, aquela angústia vá sendo ali trabalhada pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero dar um exemplo aqui de algo que eu vivi há muitos anos atrás e que, na hora que eu fiquei sabendo da situação, eu fiquei ali muito angustiada, eu fiquei ali muito triste, né? Eu fiquei arrasada, uma dor muito grande tomou conta do meu coração. E diante daquela situação, eu comecei a conversar com Deus e eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda diante dessa situação aqui. E a sua resposta diante desta situação aqui, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Se o Senhor ainda quer que eu permaneça nessa situação, eu vou acordar pela manhã e eu não vou sentir nada, eu não vou sentir esta dor que eu estou sentindo, eu não vou sentir esse desespero que eu estou sentindo. Porque quando nós somos machucadas, quando nós somos injustiçadas, quando nós somos traídas, né? Quando há ali, porque é por alguém geralmente que você é muito próximo, que você tem uma afeição muito grande e que a decepção vem, automaticamente você se fecha na hora e o primeiro pensamento que vem é eu não quero mais conta com a pessoa. Eu não quero mais saber dessa pessoa. Acabou aqui, né? Acabou o nosso relacionamento, eu não quero mais amizade, eu não quero mais aproximação, e você se fecha. E se você tem essa postura de você se fechar, o que é que acontece? Você vai criar um bloqueio para que a palavra de Deus, para que a ação do Espírito Santo possa ali germinar no seu coração e libertar daquelas raízes. As raízes da angústia, as raízes da decepção. Você vai criar esse bloqueio. Mas quando você permite a ação do Espírito Santo, este bloqueio que estava, essas raízes que estavam ali, nessa ação que estava ali sobre a sua vida, elas vão, sendo desvenenciadas, elas vão se dissipando e você vai conseguindo ali perceber a ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em você e você vai se permitindo que Deus vá trabalhando na sua vida. E aí, quando foi pela manhã, eu acordei e lembrei da situação e não havia mais aquela dor no meu coração, algo assim fantástico, minhas irmãs. Porque foi uma oração diante de Deus, né? Quando aconteceu a situação, foi a oração que eu fiz diante de Deus, ali pedindo que Deus não deixasse que eu ficasse com o meu coração entristecido, angustiado, não, que aquilo não tomasse uma proporção que eu não pudesse dar conta, e eu vivi de maneira instantânea. A gente pode dizer que é de maneira instantânea, porque foi à noite, quando eu acordei pela manhã, eu me lembrava da situação e já não havia mais aquela dor, já não havia mais aquela mágoa, aquele ressentimento. Foi uma ação imediata do Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí eu posso falar para você hoje com autoridade, porque eu vivi isto e aquilo que a gente vive, a gente pode falar com autoridade sobre aquele assunto, que Deus cura os que estão de coração quebrantado e que quer que as suas feridas sejam tratadas. Permita que hoje a ação do Espírito Santo seja eficaz na sua vida. Libere hoje esta pessoa no reino espiritual, no nome de Jesus, que você possa, no nome de Jesus, receber hoje forças do Senhor, para que você possa dar continuidade na sua caminhada, sem que esta dor venha sobre você em dias alternativos, porque ela vai vir em dias alternativos. Ela vai vir sobre a sua vida. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, liberar uma ação contínua na sua vida, no dia de hoje, a partir do momento que você reconhece o que precisa ali ser trabalhado, o que precisa ser tirado. Amém? Ele não ignora a nossa dor, mas se aproxima na angústia para curar.
A dor não é ignorada. Não, a dor não é ignorada. Mas ele está ali próximo, ele está próximo de nós, ele está próximo de nós, para que esta dor possa ser curada. No Salmo 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor. Então, o que nós precisamos para que haja essa cura das feridas do passado, primeiro é ter um coração quebrantado. Você precisa ter um coração quebrantado e diante de Deus, se aproximar de Deus e falar: Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Sozinha eu não consigo, eu preciso da ajuda do Senhor. Porque senão essa situação, você vai tentar caminhar com ela, você vai tentar lidar com ela, né? Vai virar um sentimento de estimação que vai só lhe trazer para baixo, só lhe deprimir, vai virar um sentimento de estimação que vira e mexe, ele vai mexer e ele vai ter ação plena sobre a sua vida. E esta ação plena deste sentimento sobre a sua vida não lhe trará uma caminhada de próspera na presença de Deus. Você dará passos largos, mas você sempre estará retrocedendo para o mesmo lugar, para as mesmas lembranças, para aquela situação, voltando para aquele mesmo dia em que tudo aconteceu, em que você se sente injustiçada, traída, abandonada, você se sente ali decepcionada, mas a palavra de Deus hoje para as nossas vidas se aproxime de Deus com o seu coração desejoso em ser curada, com o seu coração desejoso em receber este tratamento do Senhor, para que as suas emoções, para que a sua cura esteja nele e que você possa ter essa autoridade para falar com outras mulheres depois de que o Senhor te libertou deste peso, deste jugo do passado e que hoje você caminha na presença do Senhor, aleluia, plenamente, desfrutando da graça e do consolo dele. Amém? A ação de Deus nas nossas vidas é uma ação de cuidado e de restauração. Mas para que haja este cuidado e essa restauração, ali você precisa, mais uma vez aqui eu bato nessa tecla, você precisa se aproximar com o coração quebrantado. Sabe, sem reservas, rendida. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe que o meu coração ainda sente. O Senhor sabe que o meu coração ainda precisa, Senhor, ser trabalhado. O Senhor sabe que eu não consigo, mas eu me rendo aqui diante do Senhor, reconhecendo, Pai, de que o Senhor pode me curar, de que o Senhor pode. Reconheça. O primeiro passo é esse, depender e reconhecer. O diagnóstico foi dado? Reconheceu aí o diagnóstico nesta manhã? Fez uma varredura aí na sua vida? Então, há algo que precisa ser tratado, trabalhado nesta manhã. A pessoa do Espírito Santo está no nosso meio e ele trabalha. Amém? 24 horas por dia ele trabalha. E ele deseja, nesta manhã, operar esta cura nas nossas vidas. Ele deseja, nesta manhã, quebrar essas correntes, esses grilhões e essas fortalezas e nos ajudar na nossa caminhada, a ter uma caminhada próspera na presença de Deus, caminhando de glória em glória, aprendendo mais de Deus todos os dias e podendo ensinar do que o Senhor fez. Eu vivi, você poder falar, eu vivi e hoje eu posso te falar que eu vivi, mas que houve esta restauração, que houve esta cura, porque Deus, aleluia, ele se aproxima de nós para nos tratar. Ele se aproxima de nós para trabalhar nas nossas vidas. Vamos para o segundo parágrafo. Iniciar o processo de cura das tristezas do passado requer reconhecer e permitir que Deus as revele e cure. É o que nós falamos.
embora possa ser dolorosa esta situação, é fundamental para que a realização, para que aconteça a realização da cura total. É doloroso, mas é necessário para que haja uma cura total. Deus não apenas cobre as nossas feridas, mas também as sara completamente, acabando com a dor e proporcionando um novo começo. Onde a dor acaba, há um novo começo. Onde a dor acaba, há um novo começo. Aleluia. É necessário ter paciência e fé na generosidade e no amor divino, pois é um caminho a percorrer. Tá vendo? É um caminho a percorrer. Então você decidiu, a partir do momento que você decidiu, a partir do momento que houve ali este diagnóstico, você agora vai caminhar. Mas essa caminhada, né, embora você, o primeiro passo que você dá para que a cura aconteça, para que você seja liberta dessa situação, às vezes vem ali já o impacto, que é a lembrança. Aí a lembrança, ela vem de uma forma tão forte que aí você vai ficar com medo de viver este processo de cura, porque você não quer mais lembrar daquilo. Mas para que haja esta cura é necessário lembrar do que aconteceu e apresentar diante de Deus, para que haja esse processo de cura. É fundamental. Não tem como haver a cura sem que seja exposta a ferida. Eu não sei se tem alguma enfermeira no nosso meio nesta manhã, mas elas conseguem identificar ali quando há uma queimadura no paciente. A ferida, ela não pode ser tratada de maneira superficial, porque senão ali vai criar uma crosta e aquela crosta vai inflamar e a carne vai apodrecer e não há como ser curada. Tem que haver ali o processo de mexer. Jário teve uma queimadura no pé aqui e quando ele ia fazer esse processo de cura, dali do curativo, havia aquela, né, até o bisturi era usado ali para tirar, né, as carnes mortas, para havia ali, né, sangrar, mas ali foi tendo esse processo, né? Acredito que nos primeiros dias ali, quando há esse processo ali de mexer na ferida até que ela sangre, né, para tirar ali tudo que vem a infeccionar, é dolorido. E mais depois vai se tornando mais suportável, e ali vai havendo o remédio, vai sendo colocado, né, a medicação vai sendo aplicada e chega um momento que a ferida é cicatrizada. E conosco não é diferente. Esse princípio se aplica, porque no momento que você vai e apresenta a sua dor, ali há esse sangrar ainda, porque se lembra e o coração aperta, é porque precisa ser trabalhado. Se lembra e sente a tristeza, é porque ainda precisa ali haver esta limpeza, né? Precisa ali haver esse curativo ali no profundo, para que haja ali né, tirar ali o que está trazendo ali que não infeccione aquela situação, que haja ali, né, que seja proporcionado ali esta ferramenta para que haja uma cura. O primeiro dia deve ser terrível, o segundo dia também, o terceiro, mas quando vai havendo o processo ali de cicatrização, dá assim um alívio no coração, porque a pessoa tem a certeza, principalmente quem é diabético, que a ferida ali está respondendo ao tratamento. E não vai haver uma amputação, não vai haver ali um prolongar daquela situação, consequências, né, grandes para o futuro, mas ali está sendo sarada e a pessoa será completamente curada. E ela poderá depois até falar a respeito disso, para que uma pessoa depois possa ouvir quando estiver na mesma situação. E é isso que Deus está falando conosco nesta manhã. Tem que haver este processo. E eu estou batendo nesta tecla aqui porque a pessoa do Espírito Santo está falando nesta manhã.
tem que haver este processo. O passado fica no passado, sim, mas quando bem resolvido. Quando bem resolvido. Porque quando bem resolvido, os círculos se fecham. Os círculos se fecham e você prossegue, sem que lá na frente aquela situação venha vir sobre a sua vida, né, lhe trazendo angústia, desespero e dor. Então, a necessidade de identificar as feridas para que sejam tratadas e que não atrapalhem na nossa caminhada é fundamental. Identifique e permita que o Espírito Santo de Deus possa tratar no dia de hoje, olha, sem demora, no dia de hoje, para que a sua caminhada seja uma caminhada próspera na presença de Deus, para que você avance sem você acusar ninguém, tendo certeza de que o Senhor está com você nesse processo. E quando não há, né, este processo de entrega ali é um perigo, né? Quando não há este processo, há um perigo, e este perigo de conviver, é o perigo de conviver. Você já pensou o perigo de você conviver com o ressentimento, com o medo e com a incerteza? Não é perigoso? É perigoso se viver com ressentimento, porque às vezes você sempre vai ficar com o pé atrás com relacionamento com outras pessoas, independente que sejam relacionamentos íntimos, possa ser um relacionamento de amizade, o medo, né, de que aquela situação sempre aconteça, e a incerteza, né? Não há uma entrega total em um relacionamento, e Deus quer, e quando há essa entrega, minhas irmãs, que há esta coragem de ir diante de Deus e falar, Senhor, toma aqui este ressentimento, toma aqui este medo, toma aqui essa incerteza, toma aqui essa insegurança, porque quando você parte do princípio de resolver essas questões com Deus, olha só, se você não consegue se relacionar com essas pessoas que você está vendo, apalpando, sentindo, né, abraçando, como iremos nos relacionar com Deus que nós não vemos? Se deixamos que, o ressentimento, que o medo e que a incerteza reine nos nossos relacionamentos com as pessoas, automaticamente será assim com Deus também. Porque o princípio da honra é este, né? Se nós não conseguimos honrar quem nós não vemos, a quem nós vemos, como vamos honrar a Deus a quem nós não vemos? Então, se eu não consigo me relacionar bem hoje com quem eu convivo, com quem eu tenho amizade, né? Se eu não consigo hoje acertar os eixos aqui para que eu possa continuar na minha caminhada, como eu vou ter uma caminhada com Deus de entrega? Será sempre uma caminhada na base do medo e da incerteza. Sempre, né? Você não vai conseguir se lançar, você não vai conseguir confiar plenamente. Então, é isso que a pessoa do Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Resolva os ressentimentos, resolva o medo, resolva as incertezas, resolva as inseguranças, para que você possa caminhar com o Senhor sem ressentimento, sem medo, entregando, confiando. É necessário. Você está vendo como uma coisa liga a outra? Como tudo nosso está ligado em Deus e aos nossos relacionamentos com as pessoas? Então, precisamos resolver essas pendências hoje. Porque talvez hoje seja essa a chave, a resposta que você estava precisando. De você falar assim, nossa, eu caminho tanto, eu me dedico tanto, mas sempre eu volto para o mesmo lugar. O lugar de medo, de incerteza, de insegurança, porque não há essa entrega, essa dependência total em Deus. Porque caminhamos com o Senhor e haverá momentos que o Senhor vai exigir de nós essa total dependência. Você está entendendo o que eu estou falando? De entrega total, de dependência total. Hoje as portas estão abertas,
Hoje você consegue, né, ter o controle ali, mais ou menos, né, de tudo. Mas há momentos que Deus, quando Ele quer nos levar a depender dEle, Ele tira ali as bases, Ele tira ali né, aquilo que é o sustento, Ele tira aquilo ali que nós dependemos, para que a gente esteja totalmente nele. Então, esteja totalmente em Deus. Sem medo, sem medo do que será amanhã, sem incertezas, mas crendo quem te chamou. Quem te chamou? Uma coisa que eu aprendi com Jairo, que eu trago para a minha vida, é aquilo que é meu, é meu. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é seu, que Deus preparou para você, não vai servir mais ninguém. O que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. Ninguém vai fazer. Aonde o Senhor vai te levar, o que o Senhor vai fazer com você, comigo, é seu, é particular. Você está entendendo? Então você não pode mais deixar que essas incertezas, né, de lá do passado, de coisas que não deram certo, possam interferir no seu relacionamento hoje com Deus. Resolva essas questões, resolva essas pendências, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em você através de você. E é seu, não vai servir mais em ninguém. Amém? É seu. Sei porque o Senhor está falando isso nessa manhã. Eu não sei, mas ele sabe. É seu, não vai servir mais em ninguém. Amém? Então, a história de José, vamos pular aqui para o terceiro parágrafo do livro. A história de José mostra como Deus consegue lidar com as marcas do passado de maneira eficiente. Olha só, marcas do passado, Deus é especialista nisso e em fazer com eficiência. José foi trazido por seus irmãos e vendido como escravo, o que lhe deu muitos motivos para sentir amargura e ressentimento. No entanto, ele escolheu confiar em Deus e, eventualmente, percebeu que todas as suas dificuldades foram aproveitadas por Deus para um propósito maior. José reconciliou-se com seus irmãos e foi usado por Deus para resgatar diversas vidas. Relacionamentos terrenos resolvidos, relacionamento com Deus resolvido, outras vidas desfrutarão deste relacionamento que foi resolvido. Olha só, José não deixou que a amargura e os ressentimentos atrapalhassem a jornada que ele tinha com Deus, porque José tinha um relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, os ressentimentos, as amarguras que as pessoas possam nos causar, são resolvidas. Porque, como nós falamos anteriormente, não há como ter um relacionamento com Deus sem que relacionamentos do nosso cotidiano ali sejam resolvidos. Então, por isso que a gente consegue perceber este triunfo na vida de José. Ele era um homem de Deus, tinha relacionamento com Deus, e quando nós temos relacionamento com Deus, embora nós soframos amargura, ressentimentos, nós vamos diante de Deus todos os dias: Senhor, me ajuda a resolver essa pendência. Senhor, me ajuda a resolver essa pendência. Lutar, minhas irmãs, contra o sentimento. Porque havia ali algo em jogo. O que havia ali em jogo era o quê? O que Deus tinha para fazer através da vida de José. E não seria feito se não houvesse esta pendência ali sendo resolvida. Eu me relaciono com Deus, eu tenho um nível de maturidade em Deus, eu me resolvo com as pessoas. Consegue perceber? Consegue perceber que quando nós temos esse nível de relacionamento, de intimidade com Deus, tudo que nos acontece, nós vamos diante de Deus. E às vezes aquela situação, o inimigo está achando que está triunfando e está sendo a ferramenta que Deus vai usar para alcançar outras vidas e para concluir o plano dele, o propósito dele na minha e na tua vida.
Então, não deixe que a afronta, que a amargura, que os ressentimentos possam interferir no seu relacionamento com Deus. Mas você bem resolvida com Deus, você está bem resolvida com as pessoas. Relacionamento, né, vertical nos proporciona bons relacionamentos horizontais. Se relacionar com Deus nos fará ter bons relacionamentos com as pessoas que nos cercam, sem ressentimentos e sem amargura, porque a pessoa do Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a prosseguir. Você acha que foi fácil para José no início? Não. Você acha que está sendo fácil para você? Não. Mas é possível? É. É possível. Porque se eu tenho relacionamento com Deus, se temos relacionamento com Deus, vamos resolver as nossas pendências dos nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, com os nossos relacionamentos horizontais, vamos resolver, vamos diante de Deus, porque nós estamos avançando, não temos tempo a perder. Amém? Não temos tempo a perder com as ofensas. As ofensas são ferramentas que o inimigo usa para nos travar. Porque quando vem na mente aquela seta da ofensa, automaticamente o que é que você sente? O seu coração trava, a sua respiração muda, né? O coração tá, 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 tá. E ali você decide na hora o que você vai fazer. Você vai optar na hora se a ofensa vai ganhar terreno ou se a ofensa vai cair por terra. É a mesma coisa para você lutar contra um sentimento destrutivo. O sentimento destrutivo, a inveja. A gente percebe ela automaticamente. Eu trabalho assim. Ninguém é perfeito, não, gente. Às vezes vem uma invejinha assim, né? Aí você percebe ela ali, ó. Você fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu rejeito esse sentimento. Eu rejeito esse sentimento. Eu rejeito. É algo que resolve, viu? É algo que resolve porque eu pratico isso na minha vida. Eu rejeito esse ressentimento em nome de Jesus. Senhor, trata aqui comigo. Senhor, me ajuda aqui. Porque você vai, na sua caminhada, você vai vir esses sentimentos de ciúmes, né? Vai vir os sentimentos de inveja, vai vir. Às vezes você vai vir, minhas irmãs, não tem para onde correr. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos nessa carne que é pecaminosa. E nós vamos ter vários tipos de sentimentos que vai vir sobre nós, mas ele só vai ganhar terreno se a gente permitir que ele avance. Mas quando ele vier e nós identificarmos ele, ciúme eu te rejeito em nome de Jesus, inveja eu te rejeito em nome de Jesus, orgulho eu te rejeito em nome de Jesus. Ali ela vai perdendo força. Mas se vem, nós deixamos, ela ganha força. Mas se vem, nós repreendemos, é como eu falei, né? Aquilo que é meu, que é seu, ninguém vai tomar. Você vai viver a totalidade do que Deus tem para você. Mas para que isso aconteça, as pendências, os relacionamentos, né, as questões precisam ser bem resolvidas, bem estruturadas, para que você comece a avançar. E quando você avança em Deus, você está prosperando na sua caminhada. Não é caminhada de retrocesso. Hoje eu quero, hoje eu estou bem, amanhã eu não quero, amanhã eu não estou bem. Hoje eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, amanhã eu não estou bem, eu não quero. Não. Quando há essa maturidade, que há esta caminhada, né? É isso que o Senhor quer proporcionar às nossas vidas, uma caminhada próspera, de relacionamento com Ele, de busca com Ele, todos os dias, todos os dias. Então, se não foi fácil para José, né, ali ter ele foi, né, o ressentimento do abandono, gente. A traição dos irmãos, olha só, irmãos. Vender, não querer que ele estivesse no meio. Então, comigo e com você também não vai ser diferente. Há as questões no nosso cotidiano, na nossa família, que nós precisamos perceber ali a ação do inimigo querer trabalhar ali, perceber também que eu posso ir diante de Deus apresentar aquela situação e ser livre daquele mal. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Aleluia.
Se, se guarda ressentimento do passado, lembre-se que Deus está disposto a curá-los. Ele deseja que você se livre das cargas do passado e experimente uma vida de liberdade e plenitude em Deus. A cura pode não acontecer imediatamente, porém, ao confiar em Deus e permitir que Ele restaure seu coração, você verá suas mãos amorosas cuidando do que foi prejudicado. Olha só, quando há esta entrega, quando há esta dependência, nós vemos ali uma ação. E mais uma vez aqui o autor está falando que nós podemos desfrutar de uma vida de liberdade e plenitude na presença de Deus. Liberdade de ressentimentos, liberdade de ter um relacionamento sincero e íntimo com o Senhor, né? Ser sincera com o Senhor. Não esconda do Senhor o que você está sentindo. Se é medo, se é inveja, se é ciúme, se é injustiça, não esconda do Senhor. Vá diante do Senhor e fale para o Senhor. É muito importante que você fale para Deus. Porque quando você se resolve com Deus, quando você for se relacionar com as pessoas no seu cotidiano, essas questões não vão respingar nas pessoas. Não vão. Porque as pessoas, quando olham para mim e para você, elas querem achar em nós, né, este equilíbrio que está em Deus. Amém. Deus resolve as injustiças. Elas podem achar, né? Quando a sua fala é direcionada a alguém, ali você vai estar, né, derramando, vai estar emanando de você ali o que está a jorrar dentro de você. E quando essas pendências não são resolvidas em Deus, quando vamos conversar com alguém, deixamos ali o quê? Ser derramado. Estamos derramando sobre a pessoa a nossa ira, a nossa cólera, o nosso ressentimento. E não estamos sendo fonte, né, de restauração na vida da pessoa. Estamos ali derramando sobre a pessoa, deixando que a pessoa perceba, né? Embora você possa pensar assim, mas eu não sou perfeito, é isso, já foi falado aqui sobre isso, sobre não ser perfeito. Mas não deixe que essas questões, né, de que não foram resolvidas com outras pessoas, que elas possam ser derramadas sobre as pessoas e as pessoas olharem para você e falar, nossa, existem questões aí que precisam ser trabalhadas e você não fluir deste rio de água viva, essa fonte que está a jorrar, essa fonte que está a jorrar, que o Senhor prometeu ali àquela mulher no tanque, é uma fonte de bondade, de perdão, de restauração, de vida nova. Então, se nós não resolvemos, automaticamente, quando algo nos acontece, nós vamos deixar estas fontes que não procedem de Deus jorrar sobre as nossas vidas e vamos emanar sobre a vida de outras pessoas, né, uma fonte que não vem de Deus. Porque a fonte de Deus vem da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua graça. E às vezes o orgulho, ele trabalha nas nossas vidas de maneira muito oculta. Eu vivi uma situação assim, a gente pode falar da gente, né? Na questão do orgulho. A gente olha para a pessoa, julga a pessoa e fala, eu não estou cometendo este pecado. Oh, tá igual o fariseu lá, né? O publicano. Às vezes vem e a gente não perceber, se o Espírito Santo não nos revelar, se não estivermos em Deus, a gente vai deixar que o orgulho domine. Né? E até dentro da nossa casa com os nossos. E você perceber, eu não estou cometendo este pecado. Eu não estou fazendo isto aqui que essa pessoa faz. Mas você está se orgulhando e não está tendo misericórdia. Eu me vi em uma situação assim. E na hora que o Espírito Santo me mostrou, eu fiquei envergonhada. Parecia que o ambiente estava cheio de pessoas. E estava só eu e o Espírito Santo. E ele falou, você não está cometendo este pecado, mas há orgulho no seu coração aí. Cadê a misericórdia? Cadê a graça? Eu, Senhor, me perdoe, Jesus.
Fiquei tão envergonhada, minhas irmãs, tão envergonhada. Mas hoje eu posso contar para você aqui como testemunho, olha só, de que o Senhor trabalha em nós, através de nós. É isso que a nossa caminhada em Deus proporciona às outras pessoas e a nós mesmas. Crescimento. O Senhor trabalha em nós e através de nós. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, permitir que Ele trabalhe nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor domine a nossa mente, que o Senhor domine as nossas ações, que o Senhor domine os nossos sentimentos, que as nossas orações seja essa. Senhor, domina os meus sentimentos, domina as minhas ações, domina as minhas emoções. Eu não quero mais permanecer assim, eu não quero mais ser assim. É você que decide, mulher. É você que decide como você quer continuar sendo. Porque quando nós decidimos a romper, quando nós decidimos a mudar com algo que não atrapalha na nossa caminhada, que nós vamos diante de Deus. Eu não quero ser uma mulher rancorosa, eu não quero ser uma mulher amargurada, eu não quero ser uma mulher angustiada, eu não quero ser uma mulher ressentida. Deus trabalha, amém? Deus trabalha nas nossas vidas quando nós permitimos que Ele trabalhe. Então eu quero, no nome de Jesus, falar com você nesta manhã que o tempo é hoje. Deus é especialista em causas impossíveis. Amém? Deus é especialista em causas impossíveis. Deus é especialista em curar o que você acha que não pode ser curado. É que a situação que José viveu poderia ter afastado ele de Deus, mas ele decidiu em Deus atribuir toda aquela situação ali como plano do Senhor. Atribua as situações hoje em sua vida como plano do Senhor e deixe que do mais Deus vai cuidar. Deus é um Deus de justiça, não se esqueça disso. E quando você e eu fazemos justiça, Deus não faz mais, porque nós já estamos fazendo o papel de juízes, de juízas. Então, deixe que Deus faça justiça, mas deixe que Deus trate também as suas emoções, que Ele faça de você uma mulher nova, restaurada, redimida, que possamos permitir que esse processo de cura seja constante, seja diário nas nossas vidas, porque sempre haverá situações em que o inimigo vai se levantar para tentar nos parar. Mas aí, mais uma vez, eu falo aqui, é você que vai decidir o que vai dominar. Se a afronta vier, né? Se a ofensa vier, você vai deixar ela perpetuar sobre o seu coração ou você vai diante de Deus resolver logo essa questão? Então, tenha um relacionamento com Deus sincero. Eu sou assim, eu estou assim e eu preciso, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Amém? Curar as dores passadas é semelhante a retirar as plantas daninhas de um jardim. É desafiador e demorado, mas é essencial para o crescimento das flores. Amém? Dolorido, desafiador, demorado, mas essencial para que nos relacionemos bem com Deus. Porque se nos relacionamos bem com Deus, vamos nos relacionar bem com todas as pessoas. Não se esqueça disso. O nosso relacionamento precisa estar bem com Deus, porque estando bem com Deus, nós iremos nos relacionar bem com as outras pessoas. Então, permita que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, possa tirar as ervas daninhas do seu jardim. Permita, porque as ervas daninhas para mais nada servem do que ali abafar, do que atrapalhar o crescimento da planta. Que Deus possa, no nome de Jesus, nesta manhã, nos encher de discernimento, sabedoria, coragem para resolver as pendências. Coragem. Peça que Deus, olha só, isso aqui resolve. Deixa eu ensinar uma coisa para você também.
Peça que Deus crie situações. Você precisa resolver uma situação com alguém e essa pessoa se fechou, não quer papo com você. Você vai orar a partir de hoje da seguinte maneira: Senhor, crie uma situação para que essa pessoa venha até mim. Amém? Crie uma situação para que ela venha até mim. E quando ela vier até você, peça que a pessoa do Espírito Santo te lembre. Quando a pessoa do Espírito Santo te lembrar o que precisa ser resolvido, você vai resolver ali a pendência. Não caia no jogo do inimigo. Eu convivi com uma moça que eu acho que ela era bipolar. Quando nós fomos, moramos numa determinada cidade, em Salto, e nós conhecemos ela e nós tínhamos um bom relacionamento com ela. Do nada, ela se afastou um tempo, saiu da igreja e tal, não sei o que, mudou. E aí ela começou a ter uns comportamentos diferentes. Eu falei, eu não posso cair no jogo do inimigo, porque eu sou crente e eu tenho que ser diferente. Aí as pessoas falam, mas eu sou crente, mas eu não sou boba. Não, eu não estou sendo boba. Quando eu estou honrando os princípios que Deus me manda honrar, eu estou honrando a Deus, eu não estou sendo boba. Honrar a Deus não é ser boba. E aí ela parou de falar com a gente. Mas todos os dias que ela se batia comigo, eu dizia bom dia, fulana. Bom dia, boa tarde, ela respondia. Mas se eu entrasse no jogo do inimigo, o que é que ia fazer? Ela já estava com a cara virada e eu ia virar a minha também e eu não ia dar testemunho, não é? Porque situações pequenininhas ganham proporções grandes e o que está em jogo é o nome do Senhor. Nós carregamos o nome do Senhor conosco. Amém? Não se esqueça disso. Somos luz, é isso mesmo. Somos luz. É o nome do Senhor que está em jogo. Não é o seu nome, é o nome do Senhor. Então vamos testemunhar a misericórdia dele, a bondade dele, a mansidão dele. Às vezes nós queremos ser como Pedro, mas seja manso e deixe que Deus faça justiça. Então que Deus esta manhã, através desse estudo que nós tivemos nesta manhã, permitir que os nossos corações possam ser quebrantados, tire ali se renda, baixe a guarda, para que as feridas do passado possam ser curadas, que você possa caminhar. Talvez era isso que você precisava para avançar, e é isso que o Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Vamos resolver as pendências? Amém? Vamos resolver as pendências, quem tiver pendência para resolver, e vamos continuar caminhando com Deus em graça, em sabedoria, e sabendo que Deus é aquele que conduz as nossas vidas. Vamos orar neste momento, você onde estiver aí, peço que você ore. Se você identificou na sua vida alguma ação que precisa ser resolvida, você está diante da pessoa do Espírito Santo, e eu quero que você seja sincera com ele, e fale para ele as dificuldades que você traz, e que você sabe que hoje precisam ser resolvidas, para que o seu relacionamento com ele seja restaurado. Relacionamentos aqui é horizontal resolvido, relacionamento vertical resolvido. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã, agradecidas ao Senhor por esse devocional que nos trouxe, Deus, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento de que nós temos questões, se tivermos questões do nosso passado, que precisam ser resolvidas para que nós possamos continuar bem contigo, Senhor. Porque às vezes vem aquela incerteza, aquela insegurança, aquele desânimo, porque questões dos nossos relacionamentos ainda não foram resolvidos. E aí vivemos uma sobrecarga, um cansaço que não sabemos de onde vem, um desânimo que bate de maneira repentina. Senhor, queremos pedir a Ti, Pai, que essas portas elas sejam fechadas nesta manhã e selada com a gota do Teu sangue. Vamos diante de Ti com os nossos corações aquebrantados, Senhor, colocando diante de Ti, Senhor, essas situações, pendências com as pessoas. Às vezes batemos no nosso peito,
Ó Deus, exalamos uma santidade falsa, uma arrogância, um orgulho. Nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus, porque nos achamos mais preparados, nos achamos mais, Senhor, santas do que outras pessoas. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa purificar a nossa mente, purificar os nossos corações, os nossos sentimentos e as nossas emoções, Senhor, que elas possam ser regidas pelo Senhor. Essa é a nossa oração diária. Rege todas as áreas das nossas vidas, Espírito Santo. Trabalha nos nossos corações, em nome de Jesus, todo resquício do passado. Se há, Senhor, algo que nós esquecemos, mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa nos lembrar de situações que precisam ser resolvidas hoje, que trouxe vergonha sobre o nome do Senhor, que envergonhamos ali o Senhor naquela situação, te pedimos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, traz a nossa memória, Senhor. Traz a nossa memória para que possamos resolver essas pendências e que o inimigo não tenha este acesso, nem essa autoridade para chegar, minar nossa fé, minar nossa confiança, minar o nosso relacionamento contigo. Queremos resolver as pendências com os homens, as questões que temos para resolver com as pessoas. Pedimos ao Senhor ajuda. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que não será fácil, mas é necessário. E hoje a pessoa do Espírito Santo nos chama a esta responsabilidade. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a identificar, a perceber a ação do inimigo ali e de imediato resolver as questões, resolver as pendências, para que possamos, Senhor, caminhar na tua presença, rumo ao que o Senhor tem para as nossas vidas, para vivermos o teu propósito, para vivermos, Senhor Deus, a tua promessa, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Visita, Deus, os nossos corações. Visita cada coração, Senhor, que está ouvindo esta mensagem nesta manhã. E dá força a esta mulher, para que ela possa ir diante do Senhor, resolver essas pendências. Queremos resolver essas pendências hoje, Senhor. Hoje queremos resolver essas pendências, para nos relacionarmos bem contigo, no nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado, abençoa as famílias aqui representadas. Ajuda as tuas filhas nos afazeres, nas pendências que elas têm para resolver. Senhor, tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Apresentamos ao Senhor nesta manhã as nossas necessidades, Senhor, quer sejam elas físicas ou espirituais, ou materiais, Senhor. Que o Senhor possa, nesta manhã, no nome de Jesus, visitar as nossas necessidades e supri-las em glória, porque assim a tua palavra nos diz. Mas não deixe que elas venham roubar dos nossos corações a confiança de que o Senhor está conosco todos os dias. Abençoa os filhos das suas servas, abençoa os esposos de cada uma delas, abençoa, Senhor, as mães, os pais, os tios, toda a parentela das tuas filhas. Cuida de cada uma de maneira especial, que o Senhor possa levantar cada uma nesta manhã. Enche o coração de alegria, enche o coração de fé, que elas possam receber do Senhor nesta manhã renovo, e que a graça do Senhor venha sobre nós, nos encorajando e nos dando força para prosseguir. Continua conosco no decorrer deste dia, no nome de Jesus. Amém e amém.